tirando amigos que eu tenho que são homens, é muito raro você conhecer um outro homem pelo qual você genuinamente quer trocar alguma coisa, sabe? Tem até uma coisa que tá acontecendo agora que se chama hipogamia, que é da dificuldade das mulheres encontrarem parceiros à altura, né? As mulheres estão mais inteligentes, estão mais bem-sucedidas, estão várias coisas mais do que homens, porque tem homens aí que te dá vergonha de ser homem. Olá, amigos! E aí, como é que você tá? Mais uma quarta-feira, hoje tá fazendo um solzinho aqui, que não é grandes coisas, né, mas melhor do que nada. Talvez você esteja percebendo que a minha voz está um pouco diferente, eu andei doente por esses dias e não sei vocês, mas eu fico muito pra baixo quando eu tô doente, então muito pouca energia pra gravar, pra fazer qualquer coisa que não seja ficar quieto. Então, foram dias de ficar assistindo TV, lendo, vendo qualquer coisa, menos tentar produzir. Eu fico realmente num estado assim que não é muito produtivo, mas eu tento ao máximo produzir de alguma forma, né? Manter as coisas com a normalidade de sempre. Numa dessas coisas que eu andei assistindo por aí esses dias, eu esbarrei em um antropólogo brasileiro, antropólogo que eu já conheço há um tempo, né? Já acompanho há algum tempo, mas nunca tinha buscado saber mais. Comecei até a ler um livro dele, que se chama Michel Alcoforado. Talvez você já tenha ouvido falar. Ele aparece bastante em rede social, essas coisas, então é mais acessível. Eu acho que, inclusive, através dele eu descobri um outro antropólogo que é brasileiro e conhecido, que eu nunca tinha ouvido falar, então não é da minha época também, né? Eu sou novinho. E assim, a antropologia é uma coisa que talvez a gente não estude tanto, né? Mas é muito interessante. É tipo, muito interessante mesmo você entender as pessoas pelo viés humano mesmo, né? Então, tipo, não através da economia, não através da história, ou o que for, mas pelas coisas humanas mesmo. Lendo ele e ouvindo ele, eu tive um momento de pensar um pouco sobre a minha masculinidade, essa coisa tão inspiradora nos dias de hoje, né? Enfim, né? Eu juntei um monte de coisa e acho que eu tenho um material para falar aqui sobre, que acho que rende algum tipo de reflexão ou discussão mesmo, sabe? Só te lembrando, como sempre, isso aqui é para ser uma conversa, então eu gosto muito quando pessoas comentam, trazem outros pontos, porque ah, é a forma que eu encontrei de conversar com outras pessoas, entendeu? De trocar de um jeito mais aberto. Então, se você tiver vontade de comentar, você comenta aí, você traz o seu ponto, eu não tenho razão nenhuma, não existe verdade absoluta, é aquelas coisas. E eu não vou começar dizendo que eu sempre fui um homem que nunca se encaixou, né, nos padrões de heteronormatividade ou sei lá, os papéis sociais mesmo que um homem tem que performar durante a vida, né. Eu acho que eu sempre eu sempre me dei bem com isso, eu acho que raras vezes eu pensei sobre isso quando criança ou adolescente, porque pra mim era muito normal, muito ok, tipo, não via problemas. Mas a partir do momento onde eu fui tendo mais capacidade crítica e uma individualidade assim adquirida, acho que eu posso dizer assim, né, que não era derivada da minha família, eu comecei a refletir mais sobre isso e como se davam os papéis, né? O ensino médio é uma coisa que você começa a ter essas coisas mais claras, né? E você começa a perceber as diferenças. No meu caso, eu acho que principalmente sociais, eu acho que isso afetava bastante, porque talvez na época eu tentava emular ah, a vida ou a personalidade de um cara que tinha mais acesso às coisas e eu não tinha muito acesso às coisas. Então eu acho que eu tentava fazer o papel de copiar e sem entender muito, né? E a partir do momento onde eu fui morar sozinho, eu comecei a entender várias coisas. Do tipo, se eu não abrir a janela do meu quarto, isso aqui vai ficar podre. Se eu não lavar a louça que tá na pia, isso aqui vai ficar podre também. Se eu não fizer todas as coisas que a minha mãe fazia na minha casa, isso aqui vai ficar uma imundície. Então, pra mim começou a ficar muito claro essa coisa de, olha só, existe esse trabalho
invisível, entre aspas, né? Que sempre estava feito, mas que talvez eu nunca precisei me importar tanto com ele. E acho que esse momento me deu uma base, ou enfim, acho que experiência mesmo, sabe? De não ser o cara mala, de não ser o cara infantil, de não ser o cara que espera que as pessoas façam tudo pra ele, principalmente coisas domésticas. Então, pelo menos quando eu fui ter um relacionamento sério, eu não levei esse tipo de coisa pra minha companheira. Eu sabia como ter uma casa ou como cuidar das minhas coisas sem necessariamente precisar que uma mulher fizesse esse trabalho doméstico. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que isso não era o comum, né? O comum era ainda eu ter alguns amigos que estavam nesse estágio anterior de serem independentes pra tudo, de tudo que é trabalho doméstico, não sei como é que é. E o tempo vai passando e você percebe que tem homens que ainda estão lá, entendeu? Tipo, depois de muito tempo, depois de, sei lá, 10 anos, eu tenho 26 anos. Já fazem quase 10 anos que eu saí da casa dos meus pais, então nesses 10 anos ainda tem homens com quem eu me relaciono que ainda estão totalmente dependentes. E tem um adendo bem importante que é, o meu ensino médio ele foi feito de uma maneira não tão convencional, porque eu fiz curso normal, magistério, acho que é assim que se chama até hoje, que é um curso que forma professores, junto com o ensino médio. E a maioria das pessoas que estavam lá eram mulheres, né? Então eu sempre estive num meio muito feminino, e isso me ensinou talvez a conversar mais com mulheres e entender mais a cabeça das mulheres. Quando eu tava lá no primeiro, segundo ano, eu lembro que eu tinha um grupinho muito fechado, que era eu e 3 meninas. E por mais que a gente não se desse tão bem assim, porque eu era um moleque que provavelmente enchia o saco delas e talvez muito poucas vezes eu conseguia falar alguma coisa de útil, mas elas me ensinaram muito ali, de certa forma. Tipo, mesmo sem saber e mesmo sem eu saber, entendeu? E uma coisa que também é importante falar sobre esse momento da vida é que eu comecei a me distanciar muito de homens, que é basicamente no período da vida onde você começa a montar a sua personalidade, né? Então, eu acho que eu fui trazendo muitas características femininas e não masculinas pra adicionar nessa minha personalidade. Já que eu não tinha mais tanta proximidade com homens, eu fui me distanciando de falar sobre futebol, eu fui me distanciando de falar sobre carro, eu fui me distanciando de talvez falar sobre sexo com homens daquela maneira escrota que todo mundo sabe que homem fala, que é tipo meio usando mulheres. Isso tudo foi me deixando talvez menos masculino ou menos pertencente à machosfera, tanto que eu vejo esse negócio de legendários e eu fico, por quê? Mas ao mesmo tempo eu consigo perceber que alguns homens, e talvez homens mais velhos, são muito mais interessantes de se relacionar do que homens da minha idade, por exemplo. Tirando amigos que eu tenho que são homens, é muito raro você conhecer um outro homem pelo qual você genuinamente quer trocar alguma coisa, sabe? E você quer passar a barreira de falar sobre superficialidades e ir além daquilo ali. Tem uma história que é bem curiosa e até engraçada sobre a minha relação com homens, que é uma vez eu tive um problema e aí eu fui expulso de um lugar que eu morava. E eu tava com um amigo nesse dia e basicamente esse meu amigo, ele nunca perguntou o que que aconteceu, se eu precisava de ajuda, se eu precisava de abrigo, sabe? E isso é conversado até hoje de uma maneira engraçada, do tipo, o que você tá esperando que eu faça? Que eu tenha uma conversa com você e talvez procure entender o que você precisa? Não acontece, sabe? Pelo menos com esse amigo. Mas ainda assim, quem me ajudou nesse momento que não era tão favorável, digamos assim, foi um amigo homem. Mas aquele homem que não faz o papel de hétero normal, viril, enfim. E aqui, fazendo uma análise muito pessoal e opinativa, talvez dê pra fazer uma correlação com a quantidade de amigos homens que o homem tem, o quanto ele se dá bem com mulheres. Quanto mais amigos homens, menos ele entende ou se dá bem com mulheres. Porque eu acho que se você está num contexto muito masculino, é pouco provável que você tenha as ferramentas
para conseguir conversar de uma maneira profunda, de uma maneira mais subjetiva, às vezes, para buscar entender algum tipo de problema que você está enfrentando, ou que a sua companheira está enfrentando, sua amiga está enfrentando, enfim. Que mulheres têm mais facilidade de conversar, né? Porque às vezes se expor para um homem e, tipo, tentar falar de uma maneira mais profunda, falar de sentimentos ou falar de coisas que estão te afetando, quase como falar para um móvel, quase como falar para uma parede, né? E assim, eu não tô julgando os outros homens, né? Eu reconheço que eu tive boas melhoras e talvez por conviver com mulheres, né? Inclusive, uma das mulheres que mais ajudou com que eu virasse um homem melhor, uma pessoa melhor, é a minha companheira. Até hoje eu aprendi muito com ela e continuo aprendendo diariamente, e é por isso que relacionamentos existem, né? Se você não está aprendendo com a pessoa que está com você, ou você não consegue tirar nada de novo disso, talvez não seja um relacionamento assim tão enriquecedor. Mas é justamente sobre isso, entendeu? Tipo, se colocar num lugar de refletir sobre essas diferenças, porque boa parte dos contextos familiares muitas vezes não vão falar sobre essas diferenças, né? Porque vem delas mesmo, né? Tipo, como homens são criados e estão dentro dessas caixinhas, como mulheres são criadas e estão dentro dessas caixinhas. Então, isso vai ser uma coisa que você vai adquirir ao longo do tempo e talvez por vontade própria de buscar. E também porque o contexto de relação hétero, hoje em dia, ele é muito prejudicado, né? E principalmente para as mulheres. Não é raro ver mulher reclamando de homem. E assim, eu entendo completamente. Tem até uma coisa que tá acontecendo agora que se chama hipogamia, que é da dificuldade das mulheres encontrarem parceiros à altura, né? As mulheres estão mais inteligentes, estão mais bem-sucedidas, estão várias coisas mais do que homens. E elas estão com dificuldade de conseguir encontrar parceiros que realmente agradem elas, enfim, que estejam à altura mesmo. E eu não imagino o tamanho do rolê que seja você lidar, sabe? Porque tem homens aí que te dá vergonha de ser homem. E isso me leva a voltar num ponto que eu já falei aqui num vídeo anterior, que é o sobre por que eu quero ter filhos, sabe? Tipo, eu quero ter filhos justamente pra talvez ter um filho homem e poder educar ele de uma maneira mais saudável, talvez, mais consciente, sabe? Do tipo, você pode ser um cara melhor. É só você não ser essas coisinhas aqui, sabe? Não ser um marmanjo que ainda acha que é filho de alguém pra pessoa precisar cuidar dela ou qualquer outro tipo de coisa, sabe? E pra levar esse vídeo pra uma conclusão, eu quero deixar uma porta bem aberta aqui. Porque se tem uma coisa que eu tenho muito medo de parecer a pessoa que tá tentando palestrar algo, porque eu quero realmente conversar e trocar ideia, independente do quão eu sei sobre essa ideia. Claro que quanto melhor eu souber, melhor, mas então é realmente um convite pra pensar sobre, sabe? Porque até um homem que é muito maduro muitas vezes consegue perceber que ele poderia estar sendo melhor com as mulheres, por exemplo. E é uma das coisas mais admiráveis nas pessoas, né? Elas terem a habilidade de conseguir avaliar as atitudes delas e perceberem que aquilo ali não é tão legal, que aquilo ali daria pra melhorar um pouquinho, que daria pra fazer diferente. Então, é realmente um convite pra esse tipo de coisa, sabe? Tipo, analisar, ver, fazer terapia, né? Porque as relações com os nossos pais, e aqui eu tô falando de pai, né? Elas sempre deixam algum tipo de coisa, algum tipo de exemplo que às vezes a gente não entendeu direito e pode estar tirando uma lição pra isso, pra levar a vida de um jeito mais de boa. E não é só isso, né? Tipo, tem várias questões que às vezes a gente só fecha porque a gente foi ensinado assim, o homem tem que engolir e seguir a vida, não pensar muito sobre e bora lá fazer dinheiro, fazer tudo que tem que fazer sem pensar muito sobre, porque não tem que pensar muito sobre. Então eu acho que é realmente isso. Vamos pensar um pouquinho mais sobre essas coisas. Eu esqueci de falar na introdução, mas como você pode ver aqui, tá cheio de caixa, eu tô me mudando. Eu falei no vídeo anterior, a gente tá organizando as coisas, então logo mais isso aqui não vai ter mais nada. Talvez eu consiga gravar mais vídeos ainda nesse processo de mudança, mas tá mais corrido, então eu não tenho feito tantos vídeos. Espero que na próxima casa a gente consiga ter um ambiente legal também lá pra fazer os vídeos. Como eu falei, eu quero estar mais perto da natureza, então talvez rolem vídeos into the wild.
E seria bem legal, inclusive, mas, né, não é tão fácil assim encontrar uma casa legal no meio do mato. E é isso aí, se você gostou do vídeo, comenta aí, dá o seu like, compartilha com um amigo, isso ajuda bastante, espalhar mais esse tipo de conversa, de ideia. E valeu!